A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Neste vídeo desejo lhes falar sobre o desaparecimento dos profetas que aconteceu por volta de 150 depois de Cristo. E no Didaquê, escrito entre 160 e 150 depois de Cristo, um documento da igreja, já mostra que o ministério profético não é importante. Sabemos que os ministérios de apóstolos e de profetas eram ministérios itinerantes. O que significa isso, itinerantes? Significa que eles não eram um ministério local. O ministério local, os apóstolos deixavam os presbíteros, anciãos, ou bispos, ou também hoje chamado de pastor. Então, estes eram os ministérios locais que ficava exercendo o seu ministério na igreja local, e os apóstolos e os profetas eram ministérios itinerantes, ministérios que eram translocais. E nós vemos sobre o desaparecimento dos apóstolos, sobre Diótrefes. Diótrefes, que se intitulou como se fosse dono da igreja local, e o apóstolo João enviava os seus missionários para estar indo para outras regiões. E Diótrefes era de uma certa cidade, e ali ele era a autoridade máxima da igreja. Ele não recebia esses apóstolos e também expulsava os irmãos que os recebia na sua casa. Isso significava que Diótrefes estava plantando a semente do desaparecimento dos apóstolos e também, por que não, dos profetas. Então, esses ministérios, que eram ministérios translocais de apóstolos e profetas, foram impedidos de exercer a sua autoridade nas igrejas locais, onde estavam os presbíteros, onde exerciam ministérios anciãos, ou pastores, né, ou bispos, né? E então eles deixaram de exercer. Eles restringiram a autoridade dos apóstolos e dos profetas. Então gerou aí na igreja um vazio pela ausência da palavra profética legítima. Aquela palavra revelada que vinha do coração de Deus e transmitia ao povo, que direcionava, que vivificava a igreja, os dons, os ministérios. Os profetas colocavam cada um na sua posição, juntamente com os apóstolos, para cada um, então, estar exercendo o seu dom, o seu ministério. Na ausência dos apóstolos e dos profetas, então passou a ter um vazio de autoridade. Onde Jesus não fala, Jesus não é autoridade, o homem é autoridade. Então, passou a exercer, a aparecer, então, no lugar da palavra de Deus revelada, dirigida, vivificada, passou a ter a filosofia grega. E a igreja usava a filosofia grega para defender a igreja diante do mundo pagão. Servia-se, então, da filosofia pagã para estar defendendo, como um advogado, defendendo a igreja
do mundo. Vocês perceberam que a autoridade ali passou a ser do homem? Não. A igreja, nós pensamos dessa forma e passaram a surgir então os apologistas, defendendo a igreja do mundo. Como se a igreja precisasse de argumentos para se defender do mundo. O que nós precisamos é a palavra de Deus, é o poder e a unção do Espírito Santo, é a autoridade do Senhor Jesus através dos ministérios que estão ligados, estão firmados na rocha, na revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo, de que Cristo é o separado pelo Pai e enviado a este mundo como autoridade do Pai. Cristo, então, fez e falou tudo aquilo que o Pai faria se estivesse no seu lugar. A autoridade está naqueles que Jesus deu-lhes autoridade, a palavra que é Jesus, a palavra revelada, vivificada pelo Espírito Santo e gravada na nossa mente, imprimida no nosso coração. Esta é a autoridade do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Nós não vemos em Atos dos Apóstolos nenhum apóstolo se defendendo ou defendendo a igreja do mundo com argumentos filosóficos gregos. A igreja, na autoridade dos apóstolos, se posicionava como autoridade e se opunha, tendo a autoridade de Cristo, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, automaticamente se opunha às autoridades deste mundo, mesmo sendo reis, mesmo sendo imperadores. E eles davam a vida por causa da autoridade, que eram revestidos de Cristo, da autoridade de Cristo, davam as suas vidas por causa do Evangelho. Eles se posicionavam diante de Deus, em oração, em comunhão com o Espírito Santo, e recebia então a direção, a orientação, o poder, a unção, a graça, a virtude, a sabedoria, todo o fruto do Espírito. E também os dons espirituais, que são ferramentas que nós usamos para edificar a igreja, para atender às necessidades da igreja, e alguns destes, como evangelista, para atender à necessidade das pessoas de estar, que a necessidade primordial é Cristo. As pessoas têm um vazio na alma, e ela só é preenchida apenas por Cristo. Nós não precisamos defender a igreja. Nós precisamos, na igreja, ensinar os nossos membros do corpo de Cristo a estar praticando a palavra e estar amadurecendo a ponto de que nenhuma influência, nenhuma filosofia, nenhuma ideologia venha influenciar, venha tirar o propósito de Deus para cada um dos irmãos. Então, esta posição. Eu quero me desabafar aqui um pouco. Eu creio que a igreja está tirando foco, seu olhar. O foco é Jesus e o outro foco é a igreja. E o diabo tem usado pessoas do mundo para distrair a igreja e tirar esse foco do Senhor Jesus, que é preparar a igreja para encontrar com o Senhor Jesus. E nós estamos sendo como apologistas, usando argumentos para defender a igreja. A igreja não precisa de nenhum advogado para se defender, O Senhor Jesus é o nosso advogado diante do Pai.
Ele é que nos defende, os anjos que nos defendem. Claro que nós precisamos ensinar os da casa, que é da igreja, a estar obedecendo ao Senhor Jesus, não somente entre quatro paredes, mas nas suas casas, nos seus locais de trabalho, na escola, por onde eles forem. Essa é a nossa posição. Então, meus queridos amados irmãos em Cristo, não focalize a sua visão para defender os interesses da igreja. Precisamos. Não precisamos. Nós não precisamos desses apologistas. Claro que cada um tem um dom, cada um tem um talento, e esse dom também pode ser exercido no mundo. Pode surgir pessoas com esse dom de apologista. Não vou desmerecer a estes, mas nós, como igreja, não devemos nos distrair nem com o mundo e nem com os valores deste mundo, com as estruturas deste mundo, com a visão deste mundo, mas devemos ensinar as pessoas a estarem no mundo e não serem do mundo, e a orar para que o Senhor os guarde no mundo, não no mundo, os guarde de cair em tentação e perder o foco de que Cristo é a igreja, né? De que Cristo é o Filho do Deus vivo e de que a igreja é a sua noiva. E nós, como ministros do Evangelho, devemos preparar, santificar esta noiva com a palavra de Deus, preparando-a assim para encontrar com seu noivo. Que Deus abençoe poderosamente você e a sua família, em nome do Senhor Jesus.